aprender a fazer um empadão de frango delicioso? Tem um segredinho, hein? Vem comigo. Para fazer essa receita, eu vou começar fritando a cebola e o alho. Eu já deixo os dois trituradinhos dentro da geladeira em potes de vidro, porque isso facilita muito a minha vida na hora de cozinhar. Aqui eu tenho mais ou menos meia cebola e 2 dentinhos de alho. Eu vou acrescentar agora 200 gramas de frango desfiado. Dá mais ou menos um filé grande. Eu pesei depois que ele já estava cozido, mas acredito que seja em média uns 250 gramas de frango cru. Aí aqui é só dar uma refogadinha mesmo e a gente já vai acrescentar o molho. Eu tô acrescentando aqui mais ou menos uma xícara de molho de tomate. Como esse molho é bem condimentado, eu já havia utilizado ele em uma receita, eu não vou colocar mais tempero nenhum, apenas o sal. Coloquei um pouquinho de água para limpar a travessa e agora é só misturar. Se você utilizar um molho de tomate que já venha com tempero, eu sugiro você experimentar antes de colocar mais algum condimento, tá bom? Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, vou misturar. E a gente não pode fazer um molho para recheio de torta muito cheio de líquidos, né? Então, vocês podem ver que eu tô mexendo aqui e ele tá bem sequinho. E agora vem a dica de ouro, que você pode até saber, mas tem muita gente que não sabe. Então, compartilha com as pessoas que você conhece. A gente dilui um pouquinho de farinha de trigo na água, que eu tô usando meia xícara de água para 1 colher de sopa de farinha de trigo, e coloca no molho. A gente precisa de um espessante para que esse molho não crie água, não solte a água, né, do frango, molhando a massa e fazendo com que ela perca aquela crocância. Depois que você colocar a farinha, deixa cozinhar por uns minutinhos para não ficar com aquele gosto de farinha crua. É o mesmo esquema que a gente faz fritando a farinha na manteiga no preparo do molho branco, tá? Feito isso, após refogar bem a farinha de trigo com o molho de frango, a gente só vai finalizar com o requeijão cremoso. Você também pode colocar salsinha e cebolinha, azeitonas, palmito, milho verde, que é muito comum em empadão, né? Aqui a minha filha gosta, bem tradicional mesmo, sem verdinho. E como eu tô fazendo pra ela, eu vou fazer do jeitinho que ela gosta. Não deu bem 2 colheres de sopa, mas não tem problema. O requeijão é a gosto mesmo, tá, gente? Ele vai trazer a cremosidade e o sabor, mas você pode colocar a quantidade que você quiser. Aqui, meio pote foi suficiente. E vocês não têm ideia do sabor que fica esse creme de frango. Você pode usar em outras preparações também. Tortas, salgadas, pastéis, enfim, um mundo de possibilidades. Esse preparo delicioso de frango. Olha que lindo, gente, que ficou. Eu tô passando aqui, gente, o frango para uma travessa para ele esfriar mais rápido. A gente já vai precisar colocar ele no recheio e ele precisa, como eu disse no começo do vídeo, tá bem friozinho. Qualquer coisa você coloca um paninho em cima e põe na frente do ventilador que ele vai esfriar bem rapidinho. Recheio pronto, vamos preparar a massa. Tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo e eu vou utilizar 100 gramas de manteiga. Olha aqui na embalagem, vem as medidas que facilitam a nossa vida. Fiz uma marcação bem na metade, porque o tablete de manteiga tem 200 gramas e eu vou utilizar 100 gramas. Então, repare quando você abrir a embalagem da manteiga que vem a medida certinha dos gramas para você utilizar na receita. Essa manteiga tá gelada. O que eu vou fazer? Eu vou tirar os pedacinhos e espalhar aqui para ficar mais fácil na hora de misturar essa massa. Então, a receita da massa é super simples, apenas 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga e 60 ml de água. Esse empadão não rende muito, ele dá, em média, 4 porções generosas. Então, se você quiser fazer um empadão maior, para servir mais pessoas, eu indico você a dobrar a receita, tá bom? Agora eu vou adicionar os 60 ml de água gelada. E como essa manteiga que eu tô utilizando é uma manteiga com sal, eu vou pôr uma pitadinha apenas de sal nessa massa. Se você usar a manteiga sem sal, usa uma pitadinha mais generosa, tá? Vou guardar a manteiga aqui para não derreter e vou colocar a mão na massa. Essa massa é bem demoradinha, assim, para sovar, tá? Vai ser mais ou menos uns 10 minutos até você conseguir misturar tudo.
Mas vai apertando devagarinho, misturando a farinha com a manteiga e a água, que ela vai ficar uma massa bem gostosa e macia de trabalhar. Depois que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês. 10 minutos depois, a massa tá pronta. Vejam que ela fica realmente assim bem gostosa da gente amassar. E agora eu vou só fazer uma bolinha e colocar no plástico filme para guardar na geladeira. Essa massa vai descansar na geladeira por 30 minutinhos. É o tempo que você precisa para dar uma organizada na pia, guardar os ingredientes que já utilizou e pré-aquecer o forno em 200 graus. Eu enfarinhei a bancada e vou partir essa massa ao meio. Nós vamos utilizar a metade na base do empadão e a outra metade para fazer a cobertura. E aí, com bastante delicadeza, você vai esticar a massa devagarinho com o rolo de macarrão. É importante eu passar para vocês a medida da minha travessa, porque quase que a minha travessa ficou grande. Essa massa, como eu disse, não rende muito. Então, se você utilizar uma forma maior que a minha, vai faltar massa. Minha travessa tem 26 centímetros de comprimento, 16 de largura e 5 de altura. Se você quiser, você pode utilizar até um pouquinho, uma travessa um pouquinho menor do que isso, tá? Continuei esticando a minha massa aqui e ela vai ficar com mais ou menos meio centímetro de espessura. Cuida para não deixar ela tão grossa, porque ela dá uma crescidinha no forno, tá bom? Agora, com cuidado, eu vou passar para minha travessa. Vocês podem ver que ficou faltando, né, nas laterais um pouquinho de massa. O que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho daquela massa que eu separei para cobertura e vou remendar aqui. E eu gosto quando acontece essas coisas, porque a culinária é isso. Você que cozinha aí na sua casa, sabe que as receitas não são tão práticas assim como a gente vê em 30 segundos de vídeo na internet, que acontecem imprevistos e que a gente precisa saber como proceder nesse momento, né? Então, aqui vai ser resolvido super fácil, eu vou remendar aqui nos cantinhos. Não precisa se preocupar muito, porque essa parte da base, ela não vai aparecer. É só realmente não deixar muito falhada assim nas laterais e depois acrescentar o recheio. Eu vou terminar aqui e já volto para colocar o nosso recheio cremoso delicioso de frango. E enquanto eu vou colocando as colheradas aqui do nosso frango, eu vou te dar outra dica. Você pode fazer também o seu recheio sem o requeijão e colocar uma camada de catupiry, de requeijão, de molho branco, enfim, em cima desse frango. Aí fica bem bonito o recheio cremoso e aquela camadinha branca, que muitas vezes a gente compra empadão e vem assim. Eu gosto bastante também. Aqui, pessoal, eu tô apenas dando uma ajeitadinha com os dedos mesmo nessas bordinhas da massa, pra já esticar o restante de massa que eu tenho aqui e colocar a cobertura no nosso empadão. Aqui eu quero esticar o máximo que eu conseguir, porque eu gostaria que sobrasse um pouquinho de massa pra eu fazer uns enfeites, uma decoração. Eu tenho moldes aqui, aqueles moldes de biscoito, eu já vou mostrar pra vocês. E aí eu queria colocar estrelinha, coraçãozinho, né, a florzinha em cima, porque eu tenho certeza que a Maísa vai adorar. Essa é uma dica também, se você vende empadinha, ou se você pretende vender, e com essa receita você pode muito bem ter um faça e venda, para diferenciar os sabores. O pessoal usa muito isso, né? Se a empadinha é de frango, usa um símbolo, um coração. Se é de carne, usa uma estrelinha, e assim fica bem legal de identificar. Agora eu vou colocar a cobertura aqui e vai dar certo, gente. Vai sobrar massa pra gente fazer a decoração do nosso empadão. Delicadeza e vamos lá! Você dá essa ajeitadinha nas bordas, pressiona levemente e vai cortando o excesso de massa. Depois é só passar o rolo de macarrão novamente e cortar no formato que você deseja. Terminando de fazer a minha decoração aqui com o último suspiro de massa que eu tenho. E aí, gente, depois disso, você só pincela gema em cima dessa massa e leva para assar. Aqui uma gema foi suficiente para cobrir o empadão. Se você dobrar a receita, vai ter que usar 2 gemas também, tá bom?
Eu cozinho de forma bem intuitiva, então não fico contando o tempo de forno. Aqui eu apenas liguei o aquecimento superior e o inferior no forno 200 graus e vou deixar até dourar. Depois de mais ou menos 30 minutos, o nosso empadão tá pronto. Olha que lindo que ficou, gente! Essa massa fica super crocante. Escuta o barulhinho. Estou sem palavras para esse espetáculo. Espero que você tenha gostado e faça essa receita aí na sua casa, viu? Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima!